Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clica aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Toque no sininho também, porque dessa forma você vai estar ativando as notificações. Sempre que entrar um vídeo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, dê um joinha aí pra gente, dê um like, porque com isso o YouTube vai tornar os nossos vídeos relevantes. E dessa forma você vai estar nos ajudando a espalhar esperança. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje com a palavra que está em Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo 22 ao 24. Tá? Eu vou ler na versão NVT, então não importa a versão que você esteja aí com você, mas vamos abrir junto em Tiago, capítulo 1, e vamos ler do versículo 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Não se limitem, porém, ao ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece de como era a sua aparência. É interessante que eu tenho várias ideias, né? No dia a dia, no decorrer do dia, eu tenho várias ideias. E projetos passam na minha cabeça, né? Coisas que eu quero executar. Mas se eu não tirar isso da minha mente e colocar no modo prático, no executar essas ideias, esses projetos que eu tenho, eu não vou obter o resultado que eu desejo. Porque a teoria não produz frutos. A prática, sim. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. A gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra, a gente escuta uma pregação. Mas se essa palavra que a gente escutou, se aquilo que a gente leu, a gente não desenvolver uma prática em cima daquilo que a gente assimilou, a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual, ela vai ficar estagnada. E Tiago deixou bem claro isso. Que não sejamos só ouvintes, mas sim praticantes. Então, se você quer atingir um objetivo, se você quiser ter resultados na sua vida, você tem que colocar em práticas algumas coisas para chegar nesse resultado, para chegar nesse objetivo que você deseja alcançar. Então, a teoria, ela é importante. Ela gera em você conhecimento. Só que conhecimento por conhecimento não adianta nada. O conhecimento tem que andar junto com resultados. O conhecimento, o resultado, tem que andar junto. Eu obtenho conhecimento para gerar em mim, para gerar na minha vida resultados. E a palavra de Deus é assim. Ela só vai gerar em nós frutos se colocarmos ela em prática. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus se revela a nós através da sua palavra. Eu não estou querendo dizer que não existem outras formas. Deus se revela através de sonhos. Deus usa pessoas para falar com a gente. Porém, a maior fonte da voz de Deus, a maior fonte daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, é a sua palavra. É a palavra que Ele nos deixou. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita por inspiração de Deus. Homens de Deus foram usados, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra. Homens de Deus foram usados. Então, a palavra de Deus, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é única e ela contém tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Ela é a voz de Deus. Então creia na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias, uma porção da palavra. Obtenha esse conhecimento e coloque tudo aquilo que você absorveu, seja pela leitura, ou seja
por escutar. Coloque em prática. E eu tenho certeza que a sua vida ela vai gerar muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Diz assim, em relação à palavra de Deus: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, contém a voz de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quis deixar para nós. E ele usou homens santos. Quando eu digo homens santos, são pessoas que o seguiam, pessoas que andavam com ele, pessoas que conviveram com o Senhor, pessoas que receberam do Senhor, de Deus, inspiração, através do Espírito Santo, para deixar registrado tudo aquilo que o Senhor quis deixar. Abra comigo em 2 Timóteo, continuando sobre a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 16 a 17. Diz assim, um versículo muito conhecido de todos nós, diz assim: toda a Escritura, toda a palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o conhecimento que obtemos através da palavra de Deus nos torna plenamente aptos, preparados para a prática, para praticar as boas obras. Então, o conhecimento, ele só tem valor, ele só nos gera resultados se for colocado em prática. Então, a prática da palavra de Deus gera em nós vida, e vida em abundância, em todas as áreas, seja a área financeira, seja a área emocional, seja a área espiritual, seja a área, enfim, área profissional, enfim, qualquer área da sua vida, para que você possa, para que possamos viver plenamente, precisamos colocar em prática aquilo que obtemos da palavra de Deus. Então, que não sejamos só ouvintes, que não sejamos só espectadores, mas sim participantes, através da prática, a palavra de Deus. Com isso, vamos gerar toda boa obra. E eu separei aqui alguns pontos importantes, como ser praticantes da palavra de Deus. Eu separei aqui 3 pontos de como ser praticantes da palavra de Deus. A primeira coisa é que a gente precisa entender que a prática da palavra de Deus só é possível quando nascemos de novo. Então precisamos nascer de novo. O velho homem que existiu em nós, ele precisa ser aniquilado. Ele precisa ser acabado. E precisamos nascer de novo. Precisamos ser novas criaturas, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para que possamos realmente entender e praticar. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, como nascemos de novo? Nascemos de novo em Cristo Jesus. Quando entendemos quem somos em Cristo, quando entendemos por que vivemos em Cristo, nascemos de novo. As coisas passadas ficaram para trás
E eis que Deus faz novas todas as coisas. Glória a Deus por isso. Somos uma nova criatura. E a partir daí, conseguimos entender e praticar toda boa obra. Vamos ver agora o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Glória a Deus. Olha que versículo maravilhoso. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, não daquilo que perece, mas imperecível, incorruptível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla. Leia a palavra de Deus, releia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, que ela vai te transformar. Eu me converti lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus dia após dia. Aquilo foi entrando na minha mente, entrando no meu coração e foi me transformando. A mensagem de Cristo, a palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. Ela é capaz de nos transformar, de nos regenerar. Então, é isso que a gente precisa entender. Esse é o primeiro ponto. Entender que para praticar a palavra de Deus, para sermos praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes, precisamos nascer de novo. Precisamos nascer em Cristo Jesus. Então, você que está assistindo esse vídeo, se você ainda acha que não nasceu de novo, né? Aceite Cristo. Viva com Cristo. Medite na palavra de Deus. E será nova criatura para a honra e glória de Deus. Amém? Segundo ponto, devemos nos expor à palavra de Deus. O que é nos expor à palavra de Deus? Começa a observar no seu dia a dia o que está entrando na sua mente. O que está entrando no seu coração. Procura observar isso. Você está se expondo, você está expondo a sua mente, expondo o seu coração aonde? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu não ligo mais a televisão. Muito difícil, a não ser para assistir um filme, a não ser para, assistir, sei lá, de repente um jornal. Agora, o resto, para mim particularmente, o resto que a TV expõe é lixo. E eu não permito que esse lixo entre na minha mente. Então eu não me exponho a ela. Eu quis falar isso para dar um exemplo. Então, no que você está se expondo? Porque quando você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, você está se expondo à palavra de Deus. Quando você está ouvindo uma pregação, quando você está assistindo, seja no YouTube, enfim, qualquer outro lugar, uma pregação da palavra de Deus, você está se expondo a ela. Então esse é o segundo ponto. A gente deve se expor à palavra de Deus, porque ela é transformadora, ela é resgatadora. Então, se expõe à palavra de Deus. Se você não frequenta alguma igreja, comece a frequentar. Comece a ir numa igreja onde a palavra de Deus é exposta e se exponha a ela sem reservas, sem preconceitos. Escute e comece a amadurecer ela na sua mente, no seu coração. E com certeza isso vai te ajudar a se tornar um praticante da palavra de Deus. E consequentemente isso vai gerar frutos na sua vida. Então o segundo ponto é se expor à palavra de Deus. Escute louvores, escute músicas que falam do reino de Deus, músicas que falam dos propósitos de Deus para a nossa vida. Comece a se expor
todos os dias, a palavra de Deus. E deixa isso fluir na sua mente, no seu coração. E o resultado disso vai ser uma transformação maravilhosa na sua vida, em todas as áreas dela. E com isso, os frutos, no seu devido tempo, virão. Amém? E o terceiro e último ponto que eu quero deixar para a gente se tornar um praticante da palavra de Deus é manter uma vida de oração. Em outros vídeos eu falei sobre a importância da oração. A oração é uma conversa que temos com Deus, com o nosso Pai. É um bate-papo onde conversamos com o Senhor, onde expomos a Ele todos os nossos medos, aflições, inclusive as nossas alegrias. Na oração compartilhamos de tudo. Compartilhamos de tudo. Então mantenha uma vida de oração. Vida de oração é um estilo de vida. Mantenha sua mente conectada sempre no Senhor. Pense no Senhor, viva pelo Senhor, faça pelo Senhor. Tudo que fizer, tudo que pensar, seja para a glória do Senhor. Abra comigo em Salmos 145, versículo 18. Eu gosto muito desse salmo. Salmo 145, versículo 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Olha que maravilha. Você tem a certeza de quando você se prostra diante de Deus, invoca o Senhor com toda a sinceridade de coração, com toda a verdade no seu espírito, Ele está perto para te ouvir. Então, tire momentos de oração no seu dia a dia. Se põe diante de Deus e converse com Ele. Experimente fazer isso. Eu não sei orar. Bom, você não sabe conversar, não sabe falar? Oração é isso, é falar, é conversar. Como eu estou conversando com vocês agora. Então ore a Deus. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você estiver. Ore a Deus, converse com Deus. Isso vai te ajudar a manter uma vida prática e ativa na palavra de Deus. Então, 3 coisas importantes eu quis deixar hoje. Entender que precisamos nascer de novo. Só assim seremos verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Senão só vivemos na teoria. Segundo, se expor à palavra, se expõe mais vezes ao dia. Escuta um louvor, escute uma música, escute uma pregação. De repente um estudo bíblico, um devocional. Se você deseja receber todos os dias um devocional, aí no link, na descrição desse vídeo, tem lá o devocional que eu escrevo toda manhã. Toda manhã eu me exponho à palavra de Deus. Isso me faz um bem, isso faz eu começar o dia de outra forma, com a mente limpa, com o coração tranquilo. Então, se você deseja receber um devocional toda manhã, clica nesse link abaixo aí, onde tem aí devocional, e você vai começar a receber um devocional toda manhã. No seu WhatsApp, ou seja, onde você quiser, você receberá um devocional. A partir de amanhã já. Amém? E para concluir, eu quero deixar aqui Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Eu vou repetir esse versículo que ele é muito importante. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais responsabilidade, com mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviaremos delas. Esse capítulo e esse versículo tem a ver com o primeiro, que tudo aquilo que a gente ouve, temos que ouvir com responsabilidade, com diligência, com respeito e colocar isso em prática de forma atenta para nunca se desviarmos dela.
No primeiro versículo que lemos, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, 23 e 24, quando não nos tornamos praticantes da palavra de Deus, é como se olhássemos a nossa aparência no espelho. E quando vamos embora, com o tempo esquecemos da nossa aparência. E isso é muito importante. Se começamos a deixar de lado aquilo que ouvimos em relação à palavra de Deus, se começamos a não dar importância com responsabilidade à palavra de Deus, com o tempo, nós esquecemos dela e nos distanciamos do Senhor. Por isso que uma vida prática é necessária para nos mantermos firmes, para manter a nossa fé inabalável, para manter a nossa vida plena em Cristo. Precisamos ser praticantes. Então, a minha oração é para que nós possamos não ser só ouvintes da palavra, mas sim praticantes diários da palavra de Deus, obtendo a palavra de Deus, se expondo à palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus. Só dessa forma nos tornaremos praticantes das boas obras em Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu quis deixar hoje para você nesse toque de esperança. Que você seja um praticante da palavra de Deus. Tá bom? Então eu te espero no próximo toque de esperança, com uma mensagem maravilhosa que o Senhor tem para nos dar. Que Deus te abençoe.